Olá a todos, esta é a videoaula do módulo 1 do primeiro curso de História da Psicologia, que vai do começo ao behaviorismo. Teremos uma série de 5 cursos de História da Psicologia, vamos cobrir toda a História da Psicologia em 5 diferentes cursos. Cada curso retratará 10 autores, não são todos, são os principais, e no intuito de trazer ao público de uma forma compreensível, de fácil acesso e, sobretudo, aplicável na vida pessoal, as ideias principais de 50 autores em psicologia. Essas ideias estão apresentadas de forma progressiva, no sentido que elas representam o progressivo avanço do conhecimento na área da psicologia, que corresponde também a uma complexificação sempre maior do conhecimento, ou seja, do autoconhecimento, porque na verdade tudo aquilo que a gente aprende em psicologia aprendemos sobre nós. Nem sempre essa ligação entre a teoria e a prática, entre o abstrato, por exemplo, ou por assim dizer, e o pessoal é evidente, e com esses cursos eu quero tornar essa relação absolutamente evidente. Porque se a psicologia não é compreendida na nossa carne, na nossa pele, na nossa vida, ela não serve praticamente para nada. Entendeu? Então, psicologia é o estudo da gente. Esse, portanto, eu o chamei nessa série de curso terapia, porque é um curso voltado, é um curso de autoajuda, é um curso voltado para o desenvolvimento pessoal, sem o qual o desenvolvimento profissional não acontece. Nesse primeiro módulo, vamos tratar dos seguintes assuntos. Por que é importante estudar psicologia? Já vou falar sobre isso. A psicologia é o estudo da alma ou da mente? Como que a gente vai entender? Qual é a perspectiva a adotar? Outra perspectiva importante é psicologia entre ciência, filosofia ou arte? O nascimento de uma ciência, que é um breve histórico, né, uma breve introdução à história da psicologia, e o primeiro autor, nesse primeiro módulo, que é o Pierre Cabannes, que é um autor do século XVIII francês, é um autor francês. Então vamos à primeira questão. Eu quero citar aqui uma frase, uma citação importante aqui, que está relacionada à questão do porquê é importante estudar filosofia. Todo mundo que tem bom senso, que gosta de pensar, gosta dos outros, quer dar conselho, tem empatia, né? Se sente um pouco um psicólogo. Mas qual é a diferença de você ser ter uma formação e simplesmente dar bons conselhos? A grande diferença é que quando a gente tem uma formação, a gente adquiriu uma teoria. A teoria nos oferece uma visão, uma lente para compreender o mundo a partir de determinados princípios, de determinados conceitos que são adotados conscientemente ou deveriam ser. A teoria é uma palavra que vem, teoria é uma palavra que vem do grego antigo, que significa contemplação. Então imagine que você se coloca num lugarzinho lá no céu, num ponto da terra, do qual vocês olham para a realidade. A partir daquele ponto de vista, a realidade parece de uma certa forma. Como todos sabemos, um ponto de vista. Esse ponto de vista todos nós temos por educação, criação, cultura, começamos nas famílias, né? A nossa família nos deu um certo tipo de modo de pensar, que a gente esteja consciente ou não, a cultura, a escola, os jornais, a TV e etc. Nem sempre, aliás, nunca, estamos plenamente cientes de qual é o nosso ponto de vista. É só quando a gente, por exemplo, muda para um país completamente diferente, ou casa com uma pessoa completamente diferente, etc, é que a gente começa a perceber que o nosso ponto de vista não é simplesmente a verdade universal, mas é um ponto de vista, que tem outros modos de ver, outros modos de reagir, de entender as coisas, de se entender e etc. Agora, imagine quando isso se refere a questões profundas, não a hábitos externos simplesmente, mas a questões profundas, que é, assim, a nossa identidade. Para isso a gente precisa de psicologia.
com uma teoria consciente, porque a gente está querendo, então a psicologia ela precisa ter uma teoria que dê uma perspectiva de desenvolvimento, crescimento, aperfeiçoamento, evolução da pessoa. Não é simplesmente uma teoria que serve para amenizar, para ajeitar as coisas, para acalmar. Não é para isso que serve a psicologia. Ela serve para entender quais são as questões que precisam ser trabalhadas, que sejam evidentes ou não, né? Que podem não ser evidentes aos leigos, e tocar nelas para estimular um processo que às vezes o próprio, como numa boa medicina homeopática, né? Ou nas terapias complementares, ou na terapia dos florais, você mexe em alguns pontos que vai provocar uma série de reações em cadeia que vão gerar um resultado muito positivo. Como definir, como a gente pode entender, como identificar uma boa teoria em psicologia? É aquela teoria que consegue explicar o maior número de fenômenos possíveis, né? Como essa aqui é uma definição genérica em ciências. Uma boa teoria é aquela que explica mais fenômenos possíveis. No caso do ser humano, né, que não somos objetos, não somos animais, que tem uma evolução limitada, os animais, no caso dos seres humanos, que mudamos, que evoluímos, não somos feitos para ficarmos sempre iguais, uma boa teoria é aquela que não só explica, mas que promove, que estimula, que impulsiona, né? Não que nos coloque em caixinhas, mas que possa até ter caixinhas que servem para depois nos ajudarmos a sairmos delas e promover. Então, é importante estudar psicologia porque ela não é simplesmente um bom conselho, é uma visão sobre o ser humano. Quem somos, por que somos assim, por que somos assados, é entender de verdade por que você escolheu aquela pessoa para ser teu marido, tua esposa, por que você tem uma determinada personalidade, por que você não consegue mudar mesmo sabendo aquilo que precisa mudar, por que você não combina com certas pessoas, por que você não concorda de verdade com as outras, por que faz com que você seja tão diferente na tua família. Por que você sente certas coisas, como o que fazer com as tuas emoções, por que você se sente deprimido e porque deseja certas coisas e não outras, e assim em diante. Então, por isso é importante estudar a psicologia. A psicologia é o estudo da alma ou da mente? Bom, temos duas grandes linhas em psicologia que é preciso entender, duas grandes linhas. Uma é uma psicologia que na verdade nasceram quase que no mesmo tempo, a psicologia de laboratório, a psicologia acadêmica, que nasceu com Wundt, que era um psicólogo alemão, e a gente vai vê-lo nesse curso, e a outra psicologia, que é a psicanálise, que nasceu com Freud em Viena, né, naquele mesmo período de tempo. A diferença que eu considero, eu interpreto assim, e não creio que esteja ofendendo a ninguém, uma é uma psicologia mais mental, uma psicologia que trabalha com os conteúdos do ego ou conteúdos que não fazem referência a coisas profundas, que eu chamo de alma, né? A psique é a palavra grega para alma, e foi usada, né, no estudo do nosso ser, mas tem uma psicologia que entra mais profundamente, que apela para o conceito, né, para a realidade do inconsciente, e tem uma psicologia que não utiliza essa parte de nós, essa ideia, esse conceito, e trabalha outras questões. Então, eu considero que uma é uma psicologia mais alma, a outra é uma psicologia mais mente. Eu, pessoalmente, utilizo ambas. A minha formação é uma formação de psicologia profunda, muito profunda, porque inclusive é pós-junguiana e entende o inconsciente nem só como coletivo, mas como universal. Mas justamente por causa dessa minha formação, eu tenho uma abertura mental que me ajuda, né, e me permite usar as outras técnicas, né, que são mais técnicas de psicologia, dentro de um contexto mais amplo. Por isso, inclusive, que eu acho importante o curso, porque a gente precisa conhecer todas essas outras visões, porque é uma construção progressiva do conhecimento sobre nós mesmos, como eu já falei.
Se a gente não tiver noção da nossa teoria, nós vamos fazer aquilo que William James disse, que é um grandíssimo psicólogo americano, que também vamos ver. Ele diz assim: muita gente acha que está pensando quando na verdade está só reorganizando seus preconceitos. Nós não queremos ter preconceitos. Outra coisa, outra citação importante que vale citar aqui é de Jung. Nenhum manual pode ensinar a psicologia. Esta se aprende por meio da experiência direta. Por isso também o sentido desse curso, o valor deste curso. Eu sei, como eu já disse, a psicologia, se não for aplicada, se a gente não a sentir na pele, não a compreender de dentro para fora, não serve para nada. Ela, na verdade, é prejudicial. Se a psicologia ficar só aqui no neocórtex, ficar só a nível de conceitos racionais, não funciona, não vai funcionar e, na verdade, ela se torna preconceituosa com os nossos conteúdos, não vai nos ajudar a crescer. Em psicologia, diz Jung, se possui somente aquilo do qual se fez experiência na realidade. Portanto, uma simples compreensão intelectual não é suficiente, porque se aprendem somente os termos, mas não a substância interior do evento em questão. Então a gente precisa experimentar, o que não significa que precisamos, por exemplo, experimentar todas as patologias do mundo. Uma vez me fizeram esse questionamento. Mas eu sei, quando eu sei, por exemplo, o que é dor, porque eu a vivi, quando eu sei o que é rejeição, porque a vivi, a processei, a compreendi, a interpretei dentro de um quadro maior que não é só o meu pessoal, aí eu posso me sintonizar com a do outro. Eu posso entender o outro de dentro para fora novamente. Agora, por isso a psicologia, para ser, na minha visão, que não é na minha visão simples pessoal, enfim, é na minha linha de teórica, a psicologia precisa ser rodeada ou precisa ser constituída de diversos aspectos que incluem a ciência, a filosofia, a arte, também a literatura, na verdade, a mitologia, as religiões. A psicologia, que é o estudo do ser humano, não pode se exonerar de se relacionar com todas as criações culturais humanas, não é não? Por isso, um bom psicólogo, na verdade, ele tem um conhecimento amplo e não restrito especialista. O psicólogo não deveria ser um especialista, o psicólogo é um universalista, porque ele é humano, simplesmente. E é muito bom ser humanos. Caso contrário, como diz Arthur Schopenhauer, cada um de nós confunde os limites do seu campo de visão pelos limites do mundo. O mundo é muito mais amplo e é por isso que eu acho importante chegar na psicologia profunda, porque nos dá essa perspectiva do nosso tamanho com relação ao resto, que permite uma grande dose de humildade e facilita o progresso do saber. Como todo estudioso sabe, a gente só progride no saber ao reconhecer a nossa ignorância. Agora, o nosso primeiro autor chama Pierre Cabannes, é francês, nasceu em 1758 e morreu na França em 1808. Para compreendê-lo, precisamos saber um pouco do contexto histórico no qual ele vivia. Nós estamos aqui na França, né, da Revolução, na época da Revolução Francesa. Os franceses já conquistaram o pensamento leigo, né, graças ao Descartes. Conquistaram o direito de poder pensar fora das categorias teológicas, que até pouco tempo antes do Cabannes não era possível. E estamos em pleno materialismo filosófico, que não é o mesmo materialismo de hoje, tá, gente? É uma outra coisa. É a ideia de que a matéria é importante. A matéria quer dizer o corpo, quer dizer a nossa comida. E quando, por exemplo, nessa época surgiu a compreensão de que nós somos o que comemos, por exemplo, né? Que todo mundo hoje, em parte, pelo menos, concordamos com isso. Então, Cabannes chega nesse contexto do materialismo filosófico e de uma visão assim mais terrena da vida e olha para si próprio, olha para o ser humano e, portanto, que tem um corpo, não é só uma mente, não é só um produto do espírito, mas ele é um produto encarnado e esse corpo é importante. E o que ele diz, que contrasta o pensamento anterior dele, é que o corpo sente,
que viver é sentir. Ele traz à tona a importância do sentir. Que a gente pensa, banal isso, todo mundo sente. Bom, aqui em cada capítulo, ou seja, após cada apresentação de cada autor, das ideias principais de cada autor, eu apresento uma aplicação, que eu chamo. Ou seja, vamos baixar no real. O que significa isso? Se todo mundo sente frio, sente calor, sente fome, sente cansaço, mas você percebe também a alegria do corpo? Você reconhece quando o corpo sente alegria, o corpo sente tristeza? Ou você trata o teu corpo como uma coisa que está a serviço da mente, ou seja, daquilo que você quer, daquilo que você busca, daquilo dos seus compromissos, assim, corpo como instrumento do teu fazer. Se você usar o corpo nesta forma, como instrumento do teu fazer, independentemente de nada, inclusive do teu fazer farra, né? Você está tratando o corpo de forma cartesiana, ou seja, você está ainda em 1500 e pouco, né? Aliás, desculpem, o Descartes morreu em 1650, então vocês estão ainda na primeira metade do século XVII. Kabani quer dizer, o corpo sente, o corpo é um organismo vivo que tem as suas manifestações independentes da mente. Esse é o materialismo. A gente não chegou ainda, em boa parte das pessoas não chegaram ainda a isso. Todo mundo está aqui no mental. Então olha só como que é, né? A cultura produz uma nova visão, né? Um novo patamar de compreensão e o coletivo demora às vezes séculos para chegar lá. Outra grande ideia que eu achei assim genial para a época e eu me identifiquei muito porque eu já uso essa ideia, não sabia dele na verdade, até antes de começar o curso eu não conhecia esse autor. Mas eu uso cotidianamente essa ideia, para mim é muito familiar, que é que nós digerimos as nossas experiências, né? Eu gosto muito, porque a minha formação assim também me permite isso, eu gosto muito de fazer o paralelo com a matéria, com a realidade natural da vida, né? E nós fazemos experiências que são muito pesadas, todo mundo tem essas experiências. Pode ser uma separação, pode ser uma morte, pode ser qualquer fato chocante da vida pessoal ou coletiva. E isso pode ser comparado como uma alimentação pesada. Você demora tempo para digeri-la, demora tempo para superá-la. E essa é mais uma conquista de uma visão materialista positiva, né, que não tem nada a ver, repito, com o materialismo de hoje, da nossa realidade. Porque hoje as pessoas falam, mas isso aconteceu ontem, 2 dias atrás, semana passada, e daí, já passou? Passou nada, gente. Se o evento foi indigesto emocionalmente, vai demorar muito tempo para ser superado, para de fato passar. Isso significa que existe uma realidade, entre aspas, paralela à mental. Nós achamos no mental que basta apertar um botão e aí as coisas mudam. Isso daqui é o que acontece com os computadores, que são a nossa produção, a produção da nossa mente. Mas agora o nosso corpo, que inclui as nossas emoções, que inclui toda uma dimensão que não é controlável pela mente, funciona de outro modo. E nós precisamos aprender a respeitá-lo, porque senão a gente vai se prejudicar. Porque quando se tem emoções e situações na vida que não foram processadas, elas vão ficar pesando, exatamente como se vocês comessem uma feijoada atrás da outra por 24 horas. Eu quero ver como que vocês vão depois fazer qualquer coisa na vida. Demora tempo. E esse tempo a gente precisa contabilizar e vai demorar menos tempo na medida em que, no lugar de fazer de conta de nada, vocês vão parar e vão pensar e vão processar conscientemente. A consciência é um acelerador extraordinário de todo o processo evolutivo. Então, você, através do trabalho de consciência, que é o trabalho terapêutico, você diminui, assim, sei lá, de 1/10, né, a 1/10 o tempo que você demoraria normalmente para processar e superar aquela situação. Então, isso significa que a gente tem que aprender a se relacionar com essas dimensões de nós que a gente percebe estão
paradas, entre aspas, né? Que estão pesadas, que não conseguimos levar adiante com facilidade. Eu dou alguns exercícios aqui na prática, né? E para começar eu acho que o que Kabani está nos trazendo, a contribuição dele no nosso processo, é de aprender a se conscientizar do nosso corpo, da voz do nosso corpo, físico mesmo, daquilo que sentimos, daquilo que o corpo quer, daquilo que faz de fato bem para o corpo, e não só diz respeito aos alimentos né, materiais que ingerimos, mas as emoções, porque o corpo é também representante do inconsciente. Mas isso é um outro assunto. Então, ao final do nosso módulo, tem essa videoaula. Espero que tenha esclarecido algumas coisas desse módulo. Tem mais conteúdo, obviamente, nas apostilas. E agora vamos passar para a videoaula do módulo 2. Tchau, tchau.